Meus amados, queridos irmãos e pessoas amigas, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Temos a oportunidade, mais uma vez, de podermos estar juntos, através da nossa meditação da Palavra de Deus, podendo chegar até você com mais uma reflexão da Palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe sua casa, que o Senhor Deus seja com você. E neste nosso primeiro momento devocional, onde nós temos a oportunidade para nós estarmos agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem concedido para nós e pela maneira toda especial como Ele cuida de cada um. E também temos motivos para nós estarmos orando, pedindo a Deus para conduzir a nossa vida, para abençoar os nossos amados, queridos irmãos e amigos que nós conhecemos, que enfrentam as dificuldades, as lutas, as provações, as privações, as dificuldades, de uma forma geral. Nós sabemos que existem pessoas enfermas, pessoas que estão fazendo aí o tratamento, acompanhamento médico, pessoas que estão enfrentando também outras consequências desse período de pandemia. Nós precisamos orar pela nossa cidade, orar pelo nosso estado, pelo nosso país, orar pelas autoridades constituídas. Temos que orar pelas empresas, porque existe uma situação muito difícil que envolve todas as empresas, a dificuldade que todo mundo tem, e assim então nós precisamos colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas para que Deus esteja abençoando, porque é um tempo difícil esse que nós estamos atravessando. Então, que o Senhor Deus tenha misericórdia e compaixão e atenda ao nosso clamor e a nossa oração. Quero, nessa parte inicial, deixar registrado o texto da Palavra de Deus, quando nós encontramos no Salmo de número 40, e versículo conhecido para todos nós, quando o salmista, ele declara: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que se seguem a mentira. São muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se podem contar. Amém. Esse é o texto da Palavra de Deus, do Salmo 40, do verso 1 ao verso 5, e quando nós podemos ser convidados para esperar no Senhor, para poder colocar diante do Senhor todas as nossas questões, esperar que Deus realize seus milagres, prodígios, maravilhas em nós e sobre nós. Então, que Deus te abençoe. Eu quero convidar você, coloque diante de Deus seu pedido, sua súplica, sua oração, e nós vamos então juntos orar. Querido Deus, Senhor amado, glorificado, exaltado seja o teu nome, Deus. Quando podemos, neste momento de oração, estarmos juntos intercedendo uns pelos outros, ó Deus. O Senhor conhece nossa vida, o Senhor conhece, ó Deus, nosso íntimo, Deus, a nossa alma, o Senhor conhece nossas angústias, nossas aflições. Pedimos, ó Deus, a intervenção do Senhor poderosa sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre cada família, que o Senhor seja conosco, ó Deus. Nos ajude a entender a tua vontade, a fazer a tua vontade, a viver pela tua vontade. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pela ação poderosa do Senhor sobre nós. Nos ajude, Deus, pedimos com gratidão e nós confiamos, Deus, que o Senhor sempre, Deus, estará fazendo intervenções sobre nossa vida para nos conduzir, para nos abençoar, Deus, para assim então cumprir os teus planos e propósitos sobre nós. Abençoa, Deus, a nossa cidade. Abençoa, Deus, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus e estaremos então lendo a palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas, no capítulo
15. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. E você pode, então, acompanhar a leitura desse texto. No verso 11, a palavra de Deus diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Amém. Aqui está o verso 11, 12 e 13 do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Esse texto, meus amados irmãos queridos, esta parábola é muito conhecida, é a parábola do filho pródigo, onde nós conhecemos a história, nós ouvimos já muitas vezes a pregação a respeito desse texto, os ensinamentos contidos, não é? Podemos considerar que tem muitas lições especiais, importantes para a nossa vida, e devemos sempre estar atentos àquilo que a palavra de Deus tem para dizer para nós, aquilo que ela tem para falar ao nosso coração. E assim, então, podemos perceber, primeiramente, que não era comum, não era um padrão estabelecido ali, o pedido, não é? Para que o pai desse a herança enquanto ainda estava vivo, não era padrão naquela sociedade. E aquele filho então fez esse pedido inusitado, diferente. E podemos também considerar que aquele jovem, ele queria, através desse pedido da herança, né, porque nós podemos fazer a pergunta, né? O que é que motivou esse jovem a pedir a parte da sua herança? O que é que motivou esse jovem a tomar a decisão de sair da sua casa, de deixar o seu pai, deixar o seu irmão, deixar os seus amigos que estavam por ali? O que é que estava motivando, né? O que é que estava no íntimo da alma desse jovem? Podemos considerar, talvez, que aquele jovem quisesse liberdade. Ele estava querendo sair, queria ter independência. Não queria mais viver na dependência do pai. Não queria viver mais tendo que obedecer às regras da casa, às normas estabelecidas. Ele queria viver a sua própria vida. Ou seja, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, vou fazer o que eu bem entendo, vou tomar as decisões que eu quiser, então eu vou seguir a minha vida. Podemos considerar que talvez ele tinha sonhos a serem realizados, não é? Talvez ele tinha sonhos a serem concretizados, ele tinha muitas expectativas na sua vida e talvez julgasse que o pai, conduzindo a sua vida, ele não atingiria os seus ideais, ele não ia conseguir atingir os seus sonhos, não ia conseguir chegar propriamente nos seus propósitos, não é? Podemos, através do texto, quando declara aqui esse pedido, não é? Quando ele faz o pedido e quando ele recebe do pai a herança, a palavra de Deus, então, ela revela para nós que ele toma a decisão de ir para longe, não é? Ele queria sair daquele lugar e talvez ele julgasse que ali ele não teria condições de atingir os seus sonhos, seus objetivos, as suas metas. Meus amados, nós podemos pensar que aquele jovem tinha muitos conceitos da sua mente, ele tinha uma idealização de vida e podemos até considerar que ele tinha a idealização de uma vida melhor. Ele julgava que a sua vida seria muito melhor, longe da casa do seu pai, do seu irmão, dos seus conhecidos, e ele então queria, assim, então, buscar a realização dos seus sonhos. Eu quero dizer para você que existe uma diferença muito grande entre a realidade e o imaginário. Aquilo que nós idealizamos como uma sociedade perfeita, como família perfeita, aquilo que nós idealizamos em relação aos projetos, pensamos e sonhamos sobre tantos aspectos. E sonhamos, não é, sobre grandes realizações. Só que existe aquilo que é o real e aquilo que é o imaginário. Existe aquilo que é, de fato, a nossa realidade concreta, a nossa vida no dia a dia, e existe aquilo que nós olhamos e projetamos ainda a ser experimentado.
Quero então, através desse tema proposto, não é? A idealização de uma vida melhor. Talvez você lembre de pessoas, talvez você lembre de situações, já de algum conhecido que idealizou também uma vida melhor, né? Teve sonhos e foi em busca desses sonhos. E eu lembro da palavra de Deus, quando diz o texto que no meio da fome, uma família saiu de Belém. Belém significa casa do pão. Saiu de Belém e foi para uma terra estrangeira chamada Moabe. Então foi a família toda. Aí quando chegou em Moabe, eles passaram 10 anos, né? Estavam lá 10 anos. Em 10 anos, morreu Elimeleque, que era o pai, morreu Malom, que era o filho, e morreu Quilion, que era o outro filho. Só sobrou Noemi. Uma família em que eles saíram cheios de expectativas, né? Nós vamos para uma terra que tem pão, nós vamos para uma terra que tem prosperidade, nós vamos para uma terra que com certeza tem uma vida melhor. Tinha uma idealização, tinha a idealização de uma vida melhor. Só que aquela realidade ela foi completamente oposta. E muitos têm experimentado isso, não é? Quantos exemplos nós temos de pessoas que saem de cidades do interior para ir para as cidades grandes, que às vezes deixa até a família para trás, eu vou na frente, depois eu levo vocês, e aí às vezes vai para lá, nunca mais volta, ainda deixa a família, ou a esposa e os filhos para trás. Constitui outra família, segue outra caminhada, e aí então, tudo na busca de uma idealização de vida melhor. E eu quero então compartilhar algumas verdades. Primeiro, podemos considerar que aquele jovem seguiu em busca da realização dos seus sonhos. E quando ele fez isso, a palavra de Deus diz que ele levou tudo o que tinha. A minha versão, ela declara isso. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu. Tudo que era seu. Veja bem, ele pegou toda a sua herança, pegou tudo quanto o pai tinha lhe dado e ele saiu para buscar os seus sonhos. Ele desejava esquecer o seu passado. Ele queria apagar o seu passado. Será por que ele queria fazer isso? Ele queria apagar completamente a história anterior, o lugar que ele havia nascido, aonde ele havia crescido, os amigos que ele havia constituído. Ele queria apagar aquela realidade da sua história. Quantas pessoas que estão assim também, que querem apagar o seu passado, que querem apagar a sua história, e por muitas razões, e estabelece muitas razões, e julgando que essa será a melhor alternativa. Ele desejava fugir de pessoas conhecidas, talvez. Não suporto mais essas pessoas. Talvez, quem sabe, já tivesse feito até mal para algumas pessoas dessa. Talvez pudesse ter contrariado algumas pessoas. Eu sei que ele queria fugir da presença daquelas pessoas. E ele, então, desejava estabelecer a direção a seguir, seus próprios caminhos. Eu já tenho consciência, eu já sei o que eu quero e eu vou em busca de tudo isso que eu quero. E ele então tomou essas decisões. Essa é a primeira grande verdade que nós podemos compartilhar. Seguir em busca da realização dos seus sonhos. E muitas vezes essas questões elas estão presentes. Uma segunda realidade que nós podemos aprender através aqui desse texto é que por alguma razão os sonhos não se realizaram. Por alguma razão os sonhos não se realizam. E aí nós podemos considerar que os sonhos não se realizam por escolhas erradas, por decisões erradas, por escolhas equivocadas, e de repente achando que está tudo bem, que está no controle, que está seguindo bem, e de repente todas as decisões estão sendo erradas. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Tomou uma decisão errada e de repente segue com mais uma decisão errada e de repente mais uma escolha errada e daqui a pouco então os princípios, os valores todos foram quebrados. É como aquela brincadeirazinha do dominó, que você derruba uma peça e ela começa derrubando todas as outras. E aí então uma escolha errada, equivocada,
através de uma situação de princípio, de valor, e que ele havia agora deixado para trás, que ele não queria mais aquele conceito na sua vida, e agora então, de repente, as coisas elas dão errados, por conta dessas escolhas e decisões. Podemos considerar também que os sonhos não se realizam pela perda do foco, pela perda dos objetivos. Isso acontece muitas vezes pela maneira pela qual a pessoa vai desenvolvendo. E aqui diz o texto que aquele jovem, ele gastou vivendo de maneira desenfreada, né? Você vai encontrar outra versão que diz que ele gastou tudo absolutamente, ou seja, numa vida de devassidão. Você vai encontrar na própria questão do texto aqui exposto que o julgamento que o seu irmão mais velho faz é que ele gastou com as meretrizes, ou seja, prostitutas. Ele viveu uma vida completamente fora da presença de Deus e tudo quanto ele havia sido ensinado. Então, a perda do foco e dos objetivos. Embora a pessoa tenha um ideal de vida melhor, sonhos a serem concretizados, mas de repente se perde em meio a decisões erradas, escolhas erradas, amizades ruins, e a pessoa então se perde do seu foco, perde o objetivo, perde a meta pela qual está lutando, batalhando, seguindo. E assim então, este jovem também, podemos perceber que ele perdeu o foco da sua vida, ele perdeu o foco dos seus objetivos, e ele foi então atraído pelos atalhos que estavam sendo oferecidos. Podemos ainda considerar que os sonhos não se realizam pelo engano da autossuficiência. Eu posso, eu consigo, eu sei o que estou fazendo, eu estou no controle da minha vida, está tudo muito bem. E na verdade está tudo dando errado, mas a pessoa acha que está tudo bem. É o engano, é a ilusão da autossuficiência. Meus amados, quantas pessoas estão iludidas assim, vivendo dessa forma, vivendo iludidos, achando que pode tudo, achando que são de fato donos da sua vida, mas eu gostaria de abrir aqui uma reflexão com você, principalmente quando nós sabemos a luz da palavra de Deus, e ela vai apresentar para nós que existe apenas duas possibilidades a respeito da existência humana. Não existe nenhuma pessoa que ela é livre, independente na sua trajetória, porque automaticamente todas as pessoas estão debaixo de dois senhores. Vou colocar aqui uma mão mais abaixo do que a outra, porque existe o soberano Deus, que é o controlador e Senhor de todo o universo, e existe o inimigo da nossa alma, que é o Senhor daqueles que estão perdidos nas trevas espirituais. Ou está debaixo do senhorio de Cristo, do Senhor Deus Todo-Poderoso, ou está debaixo do senhorio do diabo e de todos os seus asseclas. Não tem alternativa para o ser humano. Ou ele está escravizado pelo pecado e por Satanás, ou ele está completamente dominado pelo Senhor e pelo senhorio de Cristo. É importante. Muitas vezes nós julgamos esta liberdade, achamos que a pessoa vai seguir a sua trajetória, mas automaticamente ela vai estar debaixo dessas duas realidades espirituais. Essas duas realidades espirituais. Não existe neutralidade. Não tem como o ser humano viver neutro. De forma alguma haverá neutralidade no aspecto da liberdade. Porque a pessoa, ela estará automaticamente sendo ou dirigida por Deus e por seus princípios, pela sua palavra, pela sua vontade, ou ela vai ser dirigida pelos valores do império das trevas. Tão importante, aquele jovem estava sendo enganado pela autossuficiência, a ilusão de que ele poderia seguir a sua trajetória e ele poderia seguir tranquilamente. Terceiro lugar, que eu gostaria de compartilhar, a terceira verdade com você, é que os sonhos não realizados, eles produzem consequências diversas. Existem consequências sobre nossa vida. À medida que nós vamos avançando e de repente nós vamos percebendo como que nós vamos tomando as decisões, fazendo nossas escolhas, nossos erros e atropelos, e vamos conseguindo também alcançar as nossas conquistas, realizações, vitórias, mas
Especificamente, eu quero tratar do aspecto em que a pessoa sai da presença de Deus, que ela deixa de seguir os caminhos do Senhor, ela deixa de viver para Deus, ela quer viver a sua própria vida, ela quer ir em busca dos seus próprios ideais, dos seus sonhos, ela quer viver uma vida de independência para com Deus e para com a palavra de Deus. E podemos então entender que a busca dos sonhos não tem nada a ver com Deus, e não tem nada a ver com a palavra de Deus, com os propósitos de Deus, com os planos de Deus, e a pessoa quer seguir o seu próprio caminho, ela quer seguir a sua própria direção. E diante disso então, os sonhos não realizados, eles produzem consequências diversas. E aí você pode pensar nos sentimentos extremamente negativos, e eles vão ocupando a mente, vão ocupando o coração, e a pessoa daqui a pouco ela começa sofrendo esse embate, essa realidade ela vai se tornando presente, e a pessoa então percebe a frustração, essa pessoa percebe a tristeza, ela está completamente frustrada com a sua vida, ela está completamente magoada, e ela está magoada com as pessoas, está magoada com Deus, e de repente olha para si mesmo, olha para tudo quanto fez. E aí então uma pessoa que vive revoltada, pessoa que vive amargurada, pessoa que vive cheia de ressentimento, porque sente tudo de novo, é a pessoa que vive numa situação de inveja, porque agora passa a invejar os sonhos dos outros, passa a invejar as conquistas dos outros, a vida dos outros, e aí olha para a família do outro, olha para os bens do outro, olha para os filhos do outro, olha para tudo quanto o outro tem alcançado e conseguido, e leva então a uma realidade de desânimo, desencorajamento, de falta de esperança, leva essa pessoa a viver uma vida de depressão, e a partir daí então, tantos e tantos conceitos negativos, eles vão sendo acumulados, não é? Vão sendo sobrepostos um ao outro, e aí você pode pensar, quantos que já viveram assim, quantos vivem assim, quantos que estão hoje experimentando essa realidade, a frustração pelos sonhos que não foram realizados, a mágoa. E a mágoa, ela se transfere às outras pessoas, porque o julgamento é que eu não consegui meus sonhos porque alguém me atrapalhou, eu não consegui meus sonhos porque alguém fez alguma coisa ruim para mim, eu não consegui meus sonhos porque a minha família me prejudicou, meus pais me prejudicaram, meus irmãos me prejudicaram, e aí você vai sempre atribuir a outra pessoa as consequências do seu fracasso, as consequências das suas derrotas, as consequências da sua tristeza. Então, a mágoa, o ressentimento, a amargura da alma, e a pessoa não consegue mais ter felicidade, não consegue mais experimentar a alegria, não consegue mais visualizar qualquer perspectiva de uma vida de fato melhor. E assim então estava a vida desse jovem. Sonhos não realizados produzem consequências diversas. E aí você pode pensar em todos esses aspectos. A quarta lição que nós podemos aprender, e eu gostaria de compartilhar com você, é que Jesus deseja refazer os seus sonhos. Jesus deseja refazer os seus sonhos. E o que é necessário? Este jovem saiu todo empolgado, levou tudo que tinha, foi viver a sua própria vida, do seu jeito. E aí, perdoe a expressão, ele quebrou a cara, foi de mal a pior, ficou no fundo do poço, tratava de porcos. Jesus fez questão de incluir na história em que ele estava tratando de porcos, porque era algo completamente imundo para o judeu. Ele está tratando de porcos, ele está querendo comer a comida dos porcos. E assim então a trajetória diz que a vida desse jovem foi assim. Mas nós podemos considerar que Jesus sempre quer refazer os nossos sonhos. Ele quer nos conduzir na direção certa, Ele quer nos ajudar em relação à nossa trajetória. Então, algumas coisas são necessárias. Primeiro, é preciso reconhecer os erros cometidos. É preciso reconhecer os erros cometidos. Isso significa arrependimento, significa humilhação, humildade, significa quebrantamento. É a condição de poder voltar-se para o Senhor e pedir a Ele perdão. Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe.
porque eu fiz isso, porque eu tomei decisão errada, porque eu fui pelos caminhos errados. Me perdoe. Então é preciso reconhecer o erro. Existem pessoas que elas têm dificuldade para reconhecer que estão errados diante de Deus, para reconhecer que estão errados diante até mesmo da própria família, dos amigos. E era necessário que aquele jovem fizesse isso. E a palavra de Deus diz que ele fez. Caindo em si, disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como dos teus empregados. Faz de mim como dos teus trabalhadores. Assim então, podemos e devemos considerar que Jesus deseja realizar os nossos sonhos, Ele quer refazer os nossos sonhos. É preciso ter a coragem, disposição para voltar à casa do Pai e ser acolhido por seus braços. A palavra de Deus diz que aquele filho, aquele jovem perdido, ele disse: levantar-me-ei. E a palavra diz que ele não somente planejou na sua mente, mas ele se levantou e ele foi. Ele se levantou, ele tomou a decisão de poder estar com seu pai. Isso é muito importante para nós. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer. E arrumando-se, foi para o seu pai. É o texto aqui na versão Nova Almeida atualizada. Arrumando-se, ele foi. A disposição de poder chegar diante do Pai, se humilhar, pedir perdão, clamar ao Pai, para que pudesse ele receber de volta como empregado, não mais como filho. E aceitar as orientações do Pai, aceitar o direcionamento que o Pai lhe daria. Talvez ele pudesse pensar na sua mente: eu vou chegar lá, meu pai vai me espancar, meu pai vai me agredir, meu pai vai falar coisas ruins para mim, meu pai vai fazer isso, meu pai vai fazer aquilo. Ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser, porque agora eu quero estar na casa do meu pai. Meus amados, quando a pessoa reconhece a sua indignidade, a sua fragilidade, os seus erros, que se arrepende, que se volta para o Senhor, a palavra de Deus, ela mostra para nós que o arrependimento sincero, a pessoa, ela volta-se para o Pai, ela volta para Deus, ela volta para o Senhor, e ela volta sem exigências, porque na verdade ela quer aceitar as exigências que o Senhor, Ele coloca, que Ele impõe. É o Senhor que impõe exigência para nós, é Ele que estabelece a diretriz, é Ele que dá ordem, é Ele que manda. E aquele jovem então volta, e podemos entender por inferência no texto que ele está dizendo: eu estou aqui sujeito, eu estou aqui submisso, eu estou aqui para ouvir tudo que o Senhor quiser dizer, tudo quanto o Senhor quiser falar, pode brigar, pode maltratar, pode fazer o que quiser, e agora eu estou aqui arrependido diante do Senhor. E assim então poder deixar ser moldado pelo Pai, moldado pelo Senhor. E aí então podemos entender que esses sonhos serão de fato realizados. É necessário estarmos atentos a essa realidade que a palavra de Deus traz. Quando nós podemos considerar que Jesus, Ele, de fato, realiza os nossos sonhos. Quando dependemos dEle, quando estamos sujeitos e submissos a Ele, e quando nós pensamos na idealização de uma vida melhor, é necessário nós entendermos que Jesus, Ele tem essa vida melhor para nós. A vida melhor Jesus tem. E se você considerar o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, você vai perceber que a idealização de uma vida melhor, ela sempre estará relacionada a Jesus. Fora de Jesus não tem vida melhor. Porque Jesus disse: eu vim para trazer vida abundante, vida plena, vida de satisfação.
Sem Jesus não há vida melhor. Sem Jesus ninguém pode idealizar de fato uma vida plena, perfeita, feliz, alegre, uma vida de realização. E quando aquele jovem volta para a casa do pai, e quando aquele jovem agora está pedindo perdão, e que ele percebe que apesar de tudo que ele fez, apesar de todos os erros e atropelos da sua caminhada, apesar de ter, em determinado momento da sua vida, desejado esquecer, não me lembro mais que tem pai, mãe, não tem mais irmão, não tem mais amigo, não tem mais nada. Apesar de tudo isso, o pai estava ali esperando o seu filho voltar. O pai estava pronto para a reconciliação. O pai estava pronto para abraçar o seu filho. Na verdade, podemos entender pelo texto que o pai alimentou a expectativa da volta do seu filho, porque ele tinha um anel guardado, ele tinha uma roupa preparada, ele tinha um bezerro separado, e ele diz: trazei a melhor roupa para vestir o meu filho, trazei o anel, trazei as sandálias, vamos matar o bezerro, porque o meu filho estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado. Vamos festejar. E assim então, a palavra de Deus diz que o pai se alegrou imensamente com a volta do seu filho. E agora então está querendo colocar o seu filho, de fato, para concretizar sonhos. Os sonhos, de fato, que provém de Deus para nós. Não é ilusão desse mundo, não os sonhos alienantes. Pelo contrário, são aqueles sonhos que glorificam a Deus, que exaltam o Senhor e que faz com que nós neste mundo sejamos de fato os servos de Deus, que alcançamos as realizações, que não é de fato alguma e o seu fim não é em si mesmo para nós, mas é a maneira pela qual podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Creia, meu querido irmão e irmã, creia que Jesus, somente Ele, pode concretizar os seus sonhos. A palavra de Deus diz: sem mim, nada podeis fazer. Então, nenhuma pessoa é capaz de fazer qualquer coisa por si mesma. Então, que você creia que Jesus pode realizar os seus sonhos, que Jesus pode te conduzir a grandes conquistas e realizações, que o Senhor pode, de fato, abrir caminhos, abrir portas. Ele pode, na verdade, direcionar todos os seus passos e tudo quanto você quiser fazer. E eu gostaria de convidar você, busque a Jesus. Busque a direção do Senhor Jesus para o seu caminho, para que você ande no caminho certo. Busque a Jesus para fazer escolhas certas. Peça a Ele sabedoria. Fale com Ele: Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê força, me dê perseverança, me dê coragem. Peço o Senhor para te livrar dos caminhos maus, das amizades ruins. Peço o Senhor: Senhor, afasta de mim os homens maus, afasta de mim as pessoas ruins, e me ajude, Senhor, a trilhar o caminho certo e a fazer somente a Tua vontade. Peço o Senhor para enviar a provisão diária, a provisão para a sua vida, para a sua família, a provisão para que você tenha recursos, para que alcance os seus ideais, os seus objetivos e propósitos. Peça ao Senhor. Não ache que você, na sua autonomia, que você então quer viver na sua independência e que você não precisa de Deus, que você pode por si mesmo. Pelo contrário, quebrante-se totalmente diante do Senhor, podendo dizer: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou a lugar nenhum. Se o Senhor não estiver do meu lado, eu não vou conseguir nada. Faça isso. Peça ao Senhor, peça a Ele, dependa dEle, dependa do Senhor. Que você demonstre isso. E assim então, podendo ter a certeza de que o Senhor
Ele vai conduzir a sua vida, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar proteção, Ele vai te dar livramento e Ele vai te dar provisão. É a provisão necessária. Essa é a certeza que nós podemos ter à luz da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você saiba, com Jesus Cristo, nós podemos ter, de fato, a idealização de uma vida melhor. Sempre. Com Jesus, nós podemos ter a idealização de uma vida melhor. Deus te abençoe. Quero convidar você, vamos orar? Eu vou convidar você para colocar os seus sonhos. Senhor, eu quero colocar os meus sonhos diante de Ti. Coloque sonhos. De forma alguma. É errado você sonhar com uma vida melhor para você, para sua casa, sua família, os seus, mas que você coloque diante de Deus. Vamos fazer isso? Querido Deus, Senhor amado, glorioso, bendito, eterno, poderoso, ó Deus, nós lemos a Tua palavra, refletimos, Deus, sobre os ensinamentos tão profundos deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, Deus, para nós, para a nossa vida. E aqui, ó Deus, quando nós podemos reconhecer que na nossa humanidade, muitas vezes nós queremos, ó Deus, autonomia, nós queremos independência, nós queremos liberdade, nós queremos fazer a nossa própria vontade, nós queremos, ó Deus, andar por caminhos que não são os Teus caminhos, nós queremos fazer escolhas que não são as Tuas escolhas, nós queremos, ó Deus, distanciar-nos, ó Deus, da Tua palavra revelada. Deus, nós queremos, ó Deus, muitas vezes focar, ó Deus, na realização de coisas que são somente para os nossos interesses e não, ó Deus, para o Senhor. Mas queremos pedir, ó Deus, primeiro perdão. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Queremos pedir ao Senhor misericórdia. Queremos pedir ao Senhor graça. Deus, que o Senhor manifeste graça sobre nós, ó Deus. Queremos pedir ao Senhor que derrame sobre nós a Tua compaixão, ó Deus, que o Senhor seja conosco, Deus. Reconhecemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, sem o Senhor nós não somos nada, e sem o Senhor nós não vamos conseguir nada, mas com o Senhor nós podemos ter a tranquilidade de que a nossa vida será sempre muito melhor. Com o Senhor nós seremos, ó Deus, sempre, Deus, vencedores, vitoriosos, mesmo que não aos olhos da sociedade, mesmo que não nos padrões da sociedade, mas pelos padrões do Senhor, nós seremos sempre mais que vencedores. Abençoa, Deus, o Teu povo, a Tua igreja. Deus, sabemos que existem sonhos, planos, propósitos, objetivos, metas no coração de cada um. Ó Deus, adolescentes e jovens, com tantos sonhos que estão sendo interrompidos, ó Deus, que o Senhor esteja reavivando no coração deles, ó Deus, sonhos, ideais que glorificam o nome do Senhor e que permitam que eles tenham realizações. Pedimos pelos adultos, ó Deus, também, em meio a muitas frustrações, ó Deus, em meio à tristeza, em meio, ó Deus, a tantas questões, ó Deus, adversas, mas que o Senhor esteja também reavivando, renovando no coração, na mente de cada um, Senhor, sonhos que exaltam e glorificam o nome do Senhor. Peço, Deus, que abençoe aqueles amados idosos também, ó Deus, porque sabemos que na mente, no coração deles, há anseios, há ideais, ó Deus, a serem concretizados, experimentados. Que o Senhor abençoe a Tua igreja. Pedimos, ó Deus, por misericórdia e compaixão, e oramos, ó Deus, com humildade no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Assim, então, queridos, nós encerramos aqui esse nosso culto de louvor, de adoração, de glorificação do nome do nosso Deus. E que assim, então, todo dia da nossa vida com Jesus Cristo, tenhamos a idealização de uma vida melhor. Um grande abraço, fique com Deus.